Olá, o debate está no ar, você já sabe, toda quinta-feira no Facebook do Futuro ao vivo, na tela da TV, toda terça às 9 da noite, ou ainda a qualquer hora do dia ou da noite lá no Futura Play. 208 milhões e 400 mil brasileiros. Essa é a estimativa do IBGE sobre a nossa população. As múltiplas características da nossa sociedade podem ser explicadas de diversas maneiras. Uma delas partia de estudos de Luzia, o crânio mais antigo das Américas, datado de 12 mil anos. O fóssil foi descoberto em uma gruta na Grande Belo Horizonte e indicava que o grupo de Luzia saiu da África em direção ao Brasil. A peça reabriu os questionamentos sobre as teorias da origem do homem americano e era um dos 20 milhões de itens do Museu Nacional que sofreu um incêndio nos últimos dias. No espaço histórico e científico, coleções únicas de paleontologia, antropologia e etnologia biológica formavam um conjunto excepcional para os visitantes e para os pesquisadores. No ano em que comemorou seu bicentenário, o museu sofre sua pior tragédia. O episódio provoca discussões sobre o futuro da produção científica no Brasil e o nosso debate de hoje analisa a relação da sociedade com estes espaços. Ao todo, temos mais de 3.700 museus, sendo 456 federais. Mas e aí, como as memórias são promovidas pelos museus brasileiros? E como a nossa sociedade pode apoiar estes locais? Aqui no estúdio, nossas convidadas já estão prontas para esse debate, mas para começar, vamos ver uma reportagem produzida pela nossa equipe. Vamos lá. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, vai repassar 25 milhões para financiar projetos executivos de segurança e prevenção de incêndios e modernização de museus, arquivos e instituições. O edital deve ser publicado até o fim deste mês. Segundo o presidente do BNDES, Diogo Oliveira, as instituições ligadas ao patrimônio cultural do país poderão apresentar propostas e solicitar parte da verba. Também foi anunciada a criação de um comitê gestor para coordenar o processo de reconstrução do Museu Nacional. O grupo será formado pelos Ministérios da Educação, Cultura, Relações Exteriores e a Casa Civil, além de bancos públicos. O governo também vai editar nos próximos dias uma medida provisória com a Lei dos Fundos Patrimoniais. A meta é repassar recursos a museus sem restrições orçamentárias. A partir da MP, um fundo específico para o Museu Nacional deve ser criado para receber recursos destinados à reconstrução. A obra no Rio de Janeiro será feita em 4 etapas, incluindo a possibilidade de cessão de um terreno próximo ao local para que as atividades acadêmicas sejam mantidas. Após uma reunião no Palácio do Planalto do presidente Michel Temer com ministros nesta terça-feira, foi confirmada a liberação via Ministério da Educação de 10 milhões para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O museu é vinculado à instituição. No decorrer das 4 etapas, ainda há a proposta de uma campanha internacional para a doação e aquisição de acervos para o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Pois é, a gente vê essas imagens, ainda é difícil se acostumar em ver o que sobrou do prédio histórico, né, do Museu Nacional. Mas começando o nosso bate-papo por aqui, já agradeço Marília e Márcia pela presença hoje comigo aqui no estúdio para a gente discutir então essa nossa relação com os museus. Quero já começar direcionando a primeira pergunta a Marília Bonas, ela é diretora do Conselho Internacional de Museus para o Brasil. E trazendo uma informação, segundo o Instituto Brasileiro de Museus, entre os anos 2001 e 2011, os recursos destinados aos museus federais cresceram 980%, passaram aí de 20 milhões para 216 milhões por ano. Mas quero saber de você, Marília, como você avalia a aplicação dessa verba? Ela é suficiente? Muito tem sido discutido desde o incêndio sobre a aplicação dessa verba nos museus federais. Em relação à questão do aumento de repasse para os museus federais, é importante a gente pensar a longa duração de abandono dessas instituições, né? E que esse aumento de repasse ele vem dentro de um contexto de uma política de governo, não necessariamente uma política de Estado. Então ele sana algumas questões pontuais, mas ele obviamente não é suficiente para dar conta da manutenção dessas instituições que existem na longa duração, né? Então, é importante a gente pensar também
que quando a gente está falando de patrimônio, numa lógica do capital, numa lógica, enfim, do que movimenta a moeda, do que gira a catraca, a parte de manutenção, a parte de prevenção, de conservação e de pesquisa, são considerados passivos dentro das discussões orçamentárias. Só que elas são passivos não estáveis, no sentido de que todo governo você tem uma renegociação disso e novos cortes que não dão conta nem da manutenção, quiçá do investimento para questões que são de uma ordem muito particular. A maior parte desses museus está instalada em edifícios históricos, isso requer uma especialização, enfim, para fazer um projeto elétrico, um projeto de segurança, um projeto de telhado. Isso tudo requer um tipo de recurso específico, tanto humano quanto financeiro, e tudo isso parece muito até a gente passar por uma situação traumática como a que a gente está passando, em que a gente vê que não é muito. Né? Então, esse aumento ele não traduz uma política de continuidade dentro da gestão dos museus no Brasil como um todo. Né? Bom, também tem com a gente aqui a Márcia Chuva, que é professora do Departamento de História da Unirio. Obrigado também pela presença, Márcia. A gente sabe que em 2003 foi criada a Política Nacional de Museus, que deu base para as iniciativas de preservação e desenvolvimento do patrimônio museológico do país. Mas em que momento o Brasil começou a pensar essa preservação do seu patrimônio, historicamente, Márcia? Bom, boa noite. É um prazer estar aqui, embora num momento bastante triste, né, da nossa história. E já tentando te responder, essa política no Brasil começa nos anos 30, começa com, eu diria, efetivamente com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 37, mas algumas ideias, várias ideias já vinham aparecendo na sociedade antes disso e se implementa com muita disposição e garra a partir dali de 37, com uma nova lei, que é a lei que cria o Instituto do Tombamento, que todo mundo conhece, né? Uma lei que pegou, como a gente costuma falar, que é o Decreto-Lei 25. E desde então, enfim, completamos também, no ano passado, 80 anos de instituição, o ISFAM, que hoje é o IFAM, com uma atuação bastante expressiva no Brasil. Pensando na dimensão do território, é um país que realmente investe na preservação do patrimônio cultural, arquitetônico e urbanístico no momento inicial e desde 2000 também no chamado hoje patrimônio imaterial. Né? Então é uma política que eu diria bem sucedida de diversas formas no Brasil. Temos muitos prédios tombados, né, nas cidades Brasil afora. Né? Muitos prédios tombados, muitas cidades históricas preservadas. São mais de 1.000 bens tombados, considerando que cada cidade tombada tem centenas, milhares de imóveis, então pode triplicar isso, porque uma cidade é um bem tombado, e não os milhares de edifícios que tem. Em Salvador tem mais de 2.000 bens tombados, edifícios dentro de uma área tombada. Então, são 80 anos de ação de política do Estado na preservação do patrimônio no Brasil. Bom, e desde 2010, o Museu Nacional teve 6 projetos aceitos no Ministério da Cultura para captar recursos pela Lei Rouanet. Agora, quase 18 milhões foram pedidos, mas segundo dados oficiais, captou pouco mais de 1 milhão. Aí eu quero saber da Marília, a gente falando ainda também em investimento, quais fatores podem explicar essa falta de apoio? Eu acho que tem uma questão ligada à Lei Rouanet, ou às leis de isenção, e à questão dos museus, que os patrocinadores, eles têm interesse em projetos que deem visibilidade à sua marca. Né? A gente, infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma cultura de beneméritos que fazem isso a fundo perdido, quer dizer, isso tem uma relação de mercado. E quando você pensa o museu, da escala do Museu Nacional ou de outros muitos museus que a gente tem no país, que precisa de intervenções de fato estruturais, de fato de ordens não visíveis, como elétrica, como, enfim, telhado, combate a pragas e tudo mais, vincular o seu nome a ações pontuais dentro de um edifício nesse contexto, dentro de um patrimônio nesse contexto, é menos interessante para um patrocinador. Então, quando a gente está falando dessas áreas que são invisíveis, então a gente tem que pensar
que museu ele trabalha em 3 pontas, né? Então, na museologia a gente tem uma ponta que é a ponta de preservação, a ponta de pesquisa e a ponta de extroversão, de comunicação. Pode ser exposição, ação educativa. Essa ponta de comunicação é a visível para o público, mas ela de fato é uma parte de 2 partes não visíveis, né? E o que gira esse triângulo é a área de gestão, que, enfim, envolve recursos humanos, envolve o financeiro, envolve compras, envolve toda essa parte, também não é visível para o público. A captação, os projetos de incentivo, normalmente eles dizem respeito a essa ponta do triângulo de comunicação, projetos voltados para ação educativa e projetos de exposição. É muito raro você encontrar patrocinadores interessados em subsidiar projetos de pesquisa, por exemplo, na área de museus, ou projetos de preservação. Então, tem a questão do Museu Nacional e da captação, tem essa questão da visibilidade da marca e do que é de interesse do patrocinador. Então, por que esses projetos, o que é mais interessante para um patrocinador? Uma exposição blockbuster, um musical da Broadway ou um projeto de segurança num museu antigo, dentro de uma universidade, e aí toda uma relação do tipo, será que isso não é do poder público? Não cabe ao poder público fazer uma parte disso? Tem isenção fiscal para isso? O patrocinador, ele bota tudo isso na ponta do lápis, em termos de marca e de imagem, e por tabela é muito difícil a gente falar de preservação e política de museus, de política pública de museus voltada à isenção fiscal. Sem dúvida. Agora, a Marília traz alguns pontos que é a importância da manutenção, da infraestrutura. E aí eu queria saber da Márcia, um ponto importante da gente lembrar que muitos desses museus que a gente falou aqui que existem no Brasil, eles existem em prédios que não foram concebidos também para serem museus. Acabaram abrigando acervos, mas não foi a primeira ideia ao construir aquele prédio. Então isso também acaba muitas vezes dificultando, né, essa infraestrutura, essa manutenção para receber muita gente, né? Eu diria que, enfim, muitos desses imóveis são tombados, né? Foram criados os seus projetos para outras finalidades, mas é perfeitamente adaptável com todo o conhecimento, todas as tecnologias que existem hoje, que temos acesso, né? Então, e eu acho bastante interessante essa junção, né, do espaço histórico com a guarda do acervo e, principalmente, como era o Museu Nacional, como é o Museu Nacional, uma instituição de ciência. Então, poder ser uma instituição de ciência e o museu acoplados dentro de um prédio histórico é um privilégio, na verdade, e não falta tecnologia, conhecimento para essa adaptação. Então, faltam outras coisas, falta política, falta prioridade de recursos, mas realmente não é um problema propriamente estar num prédio que não foi construído para ser museu. Alguns prédios foram construídos para serem museus e não por isso são melhor adaptáveis para as exposições. Sem dúvida. Bom, e as cartas patrimoniais da Unesco são também um marco, né, para orientar as políticas de preservação no mundo todo, não só aqui no Brasil. Muitos patrimônios são reconhecidos pelos órgãos nacionais e também pela Unesco. Como é que esse reconhecimento influencia na manutenção desses espaços ou não? Vocês acham que ter esse aval da Unesco internacional influencia de alguma forma, Marília? Não, acho que influencia principalmente nas linhas de financiamento internacionais e muitas vezes na compreensão da pessoa com quem você está falando, para quem você está pedindo apoio, da importância daquele patrimônio, né? Influencia, sim, e agora tem muito, quando a gente está falando, por exemplo, de patrimônio imaterial, é um risco, porque por mais que seja tombado, às vezes esse patrimônio imaterial está preservado dentro de uma instituição e não é necessariamente, o tombamento não necessariamente garante, né? Aliás, essa é uma questão que é legal falar, né? O tombamento não garante a preservação. A preservação, ela só se dá se você tiver, de fato, uma política pública estruturada para ela, e recurso amparo técnico. E então as cartas patrimoniais, elas são fundamentais, elas têm um protocolo de registro que é o que faz, enfim, um esforço mesmo de documentação e preservação desses aspectos que justificam isso ser considerado como um patrimônio da humanidade, de interesse, enfim, de todo mundo, mas por si só não é uma garantia, facilita, mas não garante a preservação, né?
Como é que você avalia isso, Marcelo? Enfim, concordo com a Marília. A gente eu acho muito importante a titulação da Unesco, o reconhecimento da Unesco, mas a gente tem que lembrar que é o próprio país que se candidata, né? Então, ele que apresenta suas propostas. O que ele quer que seja reconhecido como patrimônio mundial, patrimônio da humanidade. E esse retorno, hoje em dia, ele está muito associado ao que chamam de ativo cultural, mas eu acho que o retorno está para além disso, não é propriamente uma questão, somente uma questão financeira e de ganho econômico, né? Porque abre portas para um turismo, para um reconhecimento internacional, para o turismo, mas é principalmente um reconhecimento do valor cultural. Eu acho que a Unesco ainda preserva essa marca, ela tem essa força, né? A marca da Unesco, ela garante uma legitimidade nesse reconhecimento internacional. E acho que mesmo esse turismo cultural que acontece a partir daqueles bens que são reconhecidos pela Unesco, é um turismo que vem ver aquela cultura, ele não vem comprar propriamente, enfim, não sei se eu... É um turismo bem específico, né? Para o tipo de aval que a Unesco transmite mundo afora. É bem importante. Agora, com a perda de 90% do acervo depois do incêndio, a comunidade científica e acadêmica e os 300 funcionários do museu contabilizam as perdas ainda e se mobilizam para recomeçar. Mas o impacto da perda vai muito além. A nosso convite, profissionais que de alguma maneira estão ligados à área de patrimônio compartilham suas impressões conosco sobre esse episódio, então a gente vai ver agora. Em relação ao incêndio do Museu Nacional, a situação é muito triste, estamos todos muito tocados. Enquanto restauradora, eu sou muito sensível, somos todos muito sensíveis à materialidade dos objetos. Fora o trabalho de pesquisa, fora os registros etnológicos e tudo mais que todo mundo já sabe. É muito pesado. Tenho sido bombardeada de perguntas aqui de colegas que querem saber detalhes das condições de conservação, do incêndio. O ICOM hoje lançou uma nota de apoio aos profissionais brasileiros. É muito interessante ler, e solidariedade, para ver se pode fazer algo ainda para ajudar o Museu Nacional. Repercutiu não só na comunidade brasileira, mas acho que em todo o Canadá, saiu na televisão. Esse daqui é um jornal falando sobre o incêndio e foi uma perda, eles consideram que é uma perda mais de 200 anos de história, não só brasileira, mas como mundial. E eles falam sobre o descaso, o despreparo, o pouco caso, a falta de prevenção, que isso é latente. E para mim, como eu gosto de história, de arte, foi uma perda gigantesca. Fiquei realmente triste, porque uma vez, a contrário disso, eu restaurei, há mais de 15 anos atrás, um quadro da prefeitura. Não pedi para pôr nome, placa, nada, porque eu me sentia na obrigação de fazer isso. E gastei $1.500 americanos, que para mim, no final das contas, depois que eu vi o resultado da restauração, não representava nada. A gente tinha que ter mais exemplos, talvez, dessa natureza, do engajamento. Para a gente, para as pessoas que trabalham com patrimônio, realmente é uma perda irreparável o incêndio que acabou com a história de 200 anos no Brasil, que ficava no museu. E é um momento de reflexionar, de reflexão, de o que temos que fazer em outros países, porque temos muito patrimônio de madeira, temos muito patrimônio que guardar. Na Costa Rica temos um teatro maravilhoso que agora precisamente está renovando, fazendo seu projeto de renovação elétrica, pensando também as consequências de uma tragédia como a que aconteceu no Brasil. Para os arquitetos, para os restauradores, para os amantes do arte, é muito importante saber que é investimento na parte de proteção. A gente recebeu aí depoimentos de representantes vindos do México, da Bélgica e do Canadá, compartilhando com a gente um pouquinho essa repercussão
internacional. Agora, um dos pontos trazidos ali é a questão dessa preservação dos espaços físicos. Daqui para frente, Márcia, o que se aprende com essa tragédia? Não só aqui no Brasil, mas como vimos também internacionalmente. Eu esses dias, né, assim, perturbada com tudo isso, fiquei me perguntando de uma forma diferente, talvez a mesma coisa, que é qual é o futuro dos museus etnográficos? Isso é uma questão no mundo, isso é uma questão colocada. Por quê? Porque essas coleções foram constituídas no contexto do colonialismo. E os museus etnográficos no mundo todo se perguntam, e agora, como eu vou exibir a minha própria prática colonialista, né? Então, existe um desafio no mundo que tem sido respondido por alguns museus, como lidar com isso, como lidar com essa realidade hoje, sem esconder, sem fingir, esquecer, sem botar de trás do pano esse passado, essa história. Afinal, grandes acervos foram constituídos a partir daí. Então, eu acho que o que a gente tem que continuar fazendo nessas tentativas de descolonização é a aproximação entre os descendentes desses acervos, no Brasil, muitos indígenas, de contato com grupos indígenas que reconhecem as peças que estavam guardadas ali, ensinavam ao museu o que eram aquelas peças muitas vezes, e muitas vezes aprendiam sobre a sua própria história, vendo peças que eles nem reconheciam mais. É isso que eu acho que a gente tem que continuar a fazer, tem que investir muito mais em fazer. E a gente tem museu, perdemos no Museu Nacional uma coleção africana de pequena quantidade, mas muito expressiva, uma coleção indígena estupenda, talvez a maior da América Latina, enfim. E agora aprender a ter uma certa humildade em conhecer com esses grupos indígenas que estão dispostos, já entraram em contato, já falaram que querem ajudar o museu, querem... E, enfim, é isso. Eu acho que tem uma lição imensa aí, que eu tenho um saber, compartilhamento de saberes em mesmo nível de igualdade, sem hierarquias entre os saberes, acho que está colocado na mesa. A gente tem que enfrentar isso agora. E recompor o museu, né? Recompor o museu com esses grupos, com essas pessoas que estão vivendo esse presente e essa dor no presente. Acho que é um aprendizado. Marília, como você vê essa questão? Eu acho que a gente ainda está numa fase de luto profundo, né? Eu acho que quem conheceu o Museu Nacional como especialista, como visitante, como pesquisador, e aí fica a solidariedade do mundo inteiro. O ICOM tem recebido, o ICOM Brasil, né, o Conselho Internacional de Museus do Brasil, tem recebido manifestações do mundo inteiro e do Brasil inteiro de solidariedade às equipes do museu que lutaram bravamente. Então também é importante falar isso, que o descaso jamais foi um descaso das equipes, jamais, pelo contrário. Todo mundo fala que é a crônica de uma morte anunciada porque todo mundo anunciou, e eu acho que isso fala da política pública, não fala da responsabilidade dos funcionários e tudo mais. Mas eu acho que eu tenho acompanhado, é difícil a gente acompanhar as coisas fora da própria bolha, mas eu acompanhei muita gente que lamentou não ter sabido antes que aquilo lhes pertencia, né? Muita gente que chorou por não ter tido oportunidade de ver isso. E meu filho, inclusive, foi um momento importante, assim, a gente que trabalha, que é quase uma militância na área de museus e patrimônio, quando alguém de perto entende num grau existencial sua dor, e era uma coisa do tipo, eu não pude ver, meus filhos não vão poder ver, né? Então, em relação ao que muda, eu espero que as pessoas de fato procurem mesmo os museus das suas cidades, museus pequenos, museus maiores, museus menores, museus menos tecnológicos, mais tecnológicos, mas procurem conhecer, porque elas entenderam que elas perderam alguma coisa, né? Assim, a escala da comoção é muito maior do que a escala dos nossos visitantes. Sim. Então, a gente espera que a escala da comoção aumente o interesse para conhecer o que é o próprio patrimônio e aumente, inclusive, a pressão política, né? Não tem bancada de museu, não tem bancada de patrimônio,
politicamente isso não era uma questão, inclusive nas eleições, né? Então, eu espero que isso reflita nas políticas públicas como um marco traumático mesmo e uma mudança de paradigma mesmo da questão do investimento no país. Assim. Bom, diante do incêndio do Museu Nacional, vários países apresentaram apoio à entidade, né, como a gente falava de solidariedade. A Secretaria de Cultura da Argentina, por exemplo, informou que o país fará um levantamento em sua coleção pública de arte para ver o que pode ser enviado ao Brasil. O governo francês disse também que vai disponibilizar especialistas para ajudar numa eventual reconstrução do Museu Nacional. E o Egito pediu informações sobre o estado das peças arqueológicas egípcias que ficavam por aqui para que o Departamento de Antiguidades possa ajudar na recuperação. Ainda aqui no Brasil, exemplos de apoio também se multiplicaram. A gente vai ver algumas dessas iniciativas agora. Diante do incêndio que destruiu o Museu Nacional, pesquisadores e estudantes estão promovendo campanhas para preservar a memória do museu. Uma delas está sendo organizada por alunos de museologia da Unirio. Catarina, como surgiu a iniciativa de reunir imagens do museu? Logo no início do incêndio, num grupo de alunos de museologia, surgiu a ideia de começar a reunir todas as imagens que a gente tinha por conta de pesquisas e de trabalhos feitos no museu, para não perder o referencial de como eram as salas e de como eram as peças. A importância de guardar essas imagens é para se preservar a memória tanto das peças, tanto a memória afetiva de cada pessoa que passou lá pelo museu. E dessa forma não ter duas perdas, as perdas causadas pelas chamas e as perdas causadas pelo esquecimento. E como tem sido a repercussão do projeto de vocês? Vocês já receberam muitos materiais? Nós tínhamos apenas a expectativa de que alunos da museologia e pessoas próximas compartilhassem com a gente. Tomou proporções que a gente não previa de forma alguma. A gente já tem, numa contagem rápida, por cerca de 8.000 e-mails e toda hora chegam novos e-mails e mensagens vindas de outras plataformas. Como estudante de museologia, qual era o significado do museu para você? O Museu Nacional fez parte do nosso cotidiano. Assim como eu, outros alunos da graduação entraram para o curso por causa de experiências que tiveram lá com visitas familiares ou visitas de colégio. O museu, além de ser uma referência em pesquisas científicas, é uma referência também para a museologia, sendo um dos museus mais antigos do Brasil. E eles nos servem como base, porque, assim como uma grande referência, ele também nos serve para a gente repensar a museologia atualmente. Muito bem, a Divisão de Memória Institucional do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Rio de Janeiro também está mobilizando pesquisadores para que doem livros para compor um novo acervo na área de Sociologia e Antropologia. Mais informações sobre como doar obras devem ser enviadas por e-mail, que vai aparecer na tela para você daqui a pouquinho. A gente vai ter um endereço que vai ser colocado aí. E eu quero saber da Márcia, pensando nessas iniciativas, principalmente que usa fotos pessoais, como é que isso pode ajudar a resgatar a memória destruída pelo fogo? Pois é, a Marília estava falando e me fez pensar que o patrimônio é, antes de mais nada, uma questão afetiva. Uhum. Hoje em dia é pelos afetos que a gente protege o patrimônio. Envolver as pessoas, envolver elas individualmente é fundamental para que a preservação ocorra. Uhum. Então, obviamente, a gente perdeu aquele acervo, ele derreteu naquelas chamas, mas a gente vai reinventar o Museu Nacional, né? Com novos acervos, com novas fotografias, com novas mensagens, E esse museu, especialmente, ele é o primeiro museu no Brasil e ele é incrível, né? Um museu que começa a construir uma história nacional, mas, ao mesmo tempo, ele era um museu muito local, um museu todo mundo no Rio de Janeiro visitou o museu. É muito difícil encontrar alguém que não tenha visitado o Museu Nacional, ou pela escola, ou com os pais, enfim. E a Quinta da Boa Vista, onde ele está muito usada no fim de semana, no espaço popular. Então, o local, o bairro de São Cristóvão, as pessoas choraram muito a perda e choram ainda a perda do museu. Então, ele é um museu local que
provoca afetos em todas aquelas pessoas que estão ali, e mantendo, usando, usufruindo, aprendendo com ele. É um museu nacional e é um museu de porte internacional, né? Sem dúvida. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas já volta falando mais sobre a nossa relação afetiva com os museus e como eles guardam a nossa memória. Então não sai daí que a gente já volta com mais debate aqui no Futura. O debate está de volta falando sobre a relação dos brasileiros com os museus. Aqui no estúdio, nossas convidadas continuam conosco. E agora vamos conhecer o Museu de Ciências Naturais da PUC de Minas Gerais. O local de produção de conhecimento científico reúne há 35 anos coleções de referência da flora e fauna atual e extinta. E é um ponto de lazer para quem está lá em Belo Horizonte. Mas em 2013 o espaço também sofreu com um incêndio. A equipe da PUC TV, nossa parceira aqui do canal Futura, mostra como está o local hoje e como o Museu Nacional do Rio foi importante para essa reconstrução. Vamos ver. O dia 23 de janeiro de 2013 ficou marcado na história do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, em Belo Horizonte, pelo incêndio que destruiu grande parte do acervo de réplicas e cenários. A causa foi um curto-circuito no sistema elétrico de uma das exposições. Nós perdemos uma réplica completa da preguiça gigante, certo? E perdemos a caverna, é claro, toda ela e a preguiça gigante. O restante, os prejuízos foram com relação aos cenários. Os cenários foram bem danificados. Agora, não perdemos as réplicas que estavam em vitrine, porque a vitrine protegeu bem. Perdemos uma pequena cutia, certo? Mumificada, que estava dentro da caverna. Foi a peça de valor irreparável que tivemos, foi essa. Foram 11 meses de reforma. E a mobilização da comunidade para ajudar na recuperação do museu foi vital durante o processo. Tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade interna deu um grande apoio. A equipe interna muito coesa, os estagiários dos vários cursos participaram intensamente, mudando a sua atividade de mediadores de visita em técnicos, fazendo remoção, estudando como removia fuligem de penas, de peles, esqueletos, etc., e trabalhando duro ali com a equipe técnica. A tragédia no Museu Nacional do Rio de Janeiro sensibilizou os pesquisadores e profissionais do Museu da PUC Minas. Diversas peças que integram o acervo da Universidade Mineira, tanto réplicas quanto originais, podem servir para recompor parte do que foi perdido no Museu Nacional. É o caso do crânio de Luzia, o ser humano mais antigo das Américas. É uma interligação muito grande, porque vários dos pesquisadores do museu fizeram seu mestrado e doutorado no Museu Nacional. Vários deles depositaram seus materiais lá no Museu Nacional. Vários deles têm material do Museu Nacional emprestado nas suas pesquisas aqui. As peças que nós temos aqui, que têm ligação direta com o museu, as peças de exposição, tem a preguiça gigante, o tigre dente de sabre, tem o pterodátilo, mastodonte, o toxodo, porque vieram através de peças que estavam no Museu Nacional. Então nós temos a condição de fornecer uma réplica para eles. E as coleções científicas, que é o lado forte do museu e que não apresenta diretamente ao público, as nossas coleções também ficam disponíveis para eles. Hoje, o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas recebe em torno de 30 mil visitantes por ano e desenvolve atividades culturais e educativas que vão além das exposições. Bom, agradecendo mais uma vez os nossos parceiros da PUC TV de Minas Gerais, sempre contribuindo aqui para o canal Futura na produção dessa reportagem, por exemplo. Muito obrigado. Bom, eu quero, a partir desse exemplo lá de BH, o que a gente pode também tentar pegar de inspiração? A gente viu, como a gente já falava no primeiro bloco, a questão afetiva é muito forte, né, quando se trata do museu, e viu-se ali muitos pesquisadores lá em BH, por exemplo, que fizeram parte dos seus estudos aqui. Essa experiência pode influenciar de alguma forma para repensar o nosso Museu Nacional, Marília? Eu acho que uma coisa importante para a gente lembrar é que é um novo Museu Nacional, é reinventar o Museu Nacional. O que se perdeu nesse incêndio não é reposto, não é possível de reposição. É compor um novo museu, não compor, tem toda uma discussão.
Mas o Museu Nacional está vivo, então é importante reforçar isso. E pensar, enfim, qual vai ser estrategicamente em termos com os curadores e dentro do contexto de gestão também, como ele vai se reinventar, né? Então, é importante dizer, porque muita gente fala assim, a gente vai reconstruir o Museu Nacional. Não é reconstruir, no sentido de que um acervo museológico, ele é insubstituível. Um objeto museológico, ele é museológico porque ele foi tirado de um contexto, colocado num outro, em que ele passa a representar muitas coisas, mas ele tem uma questão de autenticidade, ele tem uma questão ali do objeto em si. Claro que em museus de ciência isso tem variantes, mas se a gente for pensar que o próprio edifício era um objeto museológico, reconstruir, muita gente fala, né? Fala, a gente vai reconstruir o Museu Nacional, vamos liberar tantos milhões. Tudo isso, obviamente, para poder repensar, reinventar o Museu Nacional é fundamental. Mas o que se perdeu, a gente tem que lembrar que se perdeu e que a gente tem que agir para que isso não volte a acontecer. Né? Mas é uma discussão importante, né? E principalmente como a Márcia estava falando, em outros a gente tem outra ideia de museu, outra ideia de como a gente constrói as identidades do Brasil no plural, né? Então, descolonizar também essa discussão é fundamental. E isso pode ser um caminho muito interessante agora, nesse momento em que todo mundo oferece acervo, ajuda, enfim, muita gente mesmo. Né? As redes, né? Eu acho que as redes que o museu continha, né, com o mundo, com o Brasil, com pesquisadores, com amadores, com moradores da região, essa rede está aparecendo, essa rede está se colocando à disposição. E o museu tem 6 programas de pós-graduação dentro dele, e esses programas são programas de alto nível e eles contêm redes internacionais, redes de pesquisadores no mundo todo. E, historicamente, então, uma proposta que você fala do acervo museológico, eu posso falar do acervo arquivístico, que também são únicos. A documentação que foi perdida na seção de memória e arquivo enfim, que ficava no prédio principal, foi perdida, porque são documentos únicos, mas muitos pesquisadores pesquisaram ali, muitos reproduziram aquela documentação, e a gente está convocando uma rede internacional de pesquisadores para recolher, levantarem o que eles têm do Museu Nacional para devolver. A gente fala de devolução digital, é uma forma de descolonizar também, né? Enfim, recolher o que foi levado, tentar trazer de volta, não necessariamente o original, mas uma devolução digital. Agora é a hora de aprofundar essa discussão e recolher, trazer de volta, né? Dessa forma que seja muito do que foi fundamental para as pesquisas de muitos pesquisadores de mundo afora possa ser recolhido, recomposto e reunido e por solidariedade na maior parte das vezes, como foi a ida. No caso da pesquisa, poderá ser a volta. Esse retorno, essa ressignificação desse conteúdo adquirido no museu. Bom, desde 2014, um formulário do Instituto Brasileiro de Museus monitora a presença dos brasileiros nestes espaços. E no ano passado foram mais de 32 milhões de visitantes, o maior número já contabilizado desde o início desse levantamento. 3 exposições realizadas por aqui aparecerão também na lista de mais visitadas do mundo, segundo a publicação em língua inglesa chamada The Art Newspaper. E no ano passado a visitação ao Museu Nacional havia crescido em 60%, com mais de 190 mil pessoas. Mesmo assim, esse número é menor do que o número de brasileiros que visitaram o Museu do Louvre, em Paris, por exemplo. Por lá passaram 289 mil brasileiros, segundo informações da assessoria de imprensa da instituição, numa reportagem para a BBC News Brasil. Pergunto para a Márcia, então, um pouquinho sobre essa questão dos museus históricos. Sempre aparece nas pesquisas de hábitos culturais, né? Qual a relação dessa visitação entre os espaços e a construção dessas identidades, né? Como é que a gente se reconhece como brasileiro a partir do momento que visita um Museu Nacional, por exemplo? Bom, o Museu Nacional é uma joia nesse sentido, né? Que é até mais fácil da gente falar a partir dele, porque é um museu visitado pelos brasileiros, é um museu que se quer conhecer. E pelo número que você apresentou, é surpreendente, né? Provavelmente é o maior no Brasil, o maior número de visitantes, eu acho que é do Museu Nacional mesmo, no Brasil.
E então há um sentimento de que aquilo lhe pertence, de que ele pode conhecer o mundo a partir da visita ao museu, né? O mundo de hoje, o mundo de um passado, né? Um passado que pode ser presente, pode ser nosso. Agora, a questão da visitação maior de uma elite que pode frequentar esses museus europeus me surpreende, né? Enfim, porque eu não sei se é o interesse propriamente, mas talvez o status que isso gera, visita-se... Quem tem condições de fazer uma viagem dessa prefere ir visitar os museus europeus do que conhecer os museus brasileiros. A gente é uma questão de educação, de cultura no Brasil, de cultura de uma elite, na verdade, que mal conhece os nossos museus. Eu acho que a gente pode também tentar agora provocar um pouco essa iniciativa, enfim. Que país é esse? Que museus são esses que a gente está perdendo, deixando para trás, né? Enfim. Bom, eu vou trazer mais um ponto para a nossa discussão, que é a Lei do Voluntariado, que está em vigor desde 1998 e traz esclarecimentos para que qualquer pessoa possa realizar atividades não remuneradas em apoio a entidades ligadas à educação, ciência, assistência social e cultura, por exemplo. Então, chamando para a nossa conversa agora o Nelson Colas. Nelson, bem-vindo ao nosso debate. Quero saber como é que essa lei tem impactado na rotina dos nossos museus. Muito obrigado, em primeiro lugar. Uma saudação a todos os participantes aí desse programa. A lei do voluntariado precisa chegar um pouco mais no conhecimento de todas as empresas que possam utilizar o voluntário. É uma lei que vem beneficiar e, sabendo usar, os museus vão poder aproveitar muito esse trabalho. A Federação de Amigos de Museus do Brasil, ela trabalha basicamente com o aspecto voluntário. São pessoas que se reúnem para ajudar os museus tanto na preservação quanto na divulgação do museu e das suas atividades básicas em cima disso, né? Então, eu acho que isso é muito importante, que exista esse conhecimento. Isso ainda está sendo muito difícil. A Federação, a FIAMBRA, tem trabalhado muito para movimentar um pouco os museus. Essa tragédia que aconteceu aí no Museu Nacional, a gente pode ver quantas pessoas chegaram perto do museu logo depois para prestar a sua solidariedade. E ali são voluntários em potencial. O museu pode aproveitar para que eles tragam não só informações, mas ajudem na reconstrução da parte física do museu, né? Como eu escutei, realmente o que acabou, acabou. Agora, Nelson, você é diretor de Relações Institucionais da Federação de Amigos de Museus do Brasil. Vocês incentivam que os grupos de amigos de museus sejam formados nas cidades em que há esses espaços. Fala um pouco para a gente qual é o efeito prático desse tipo de iniciativa. Olha, desde que foi criado o Estatuto dos Museus e o IBRAM, a gente tem participado muito através de cartilhas, de guias de gestão e de criação de associações de amigos de museus. A repercussão nos últimos anos tem sido muito... Nós recebemos de comunicação ou de solicitação de como abrir uma associação, aumentou enormemente nos últimos 2, 3 anos. A gente tem ajudado nesse sentido, sempre orientando em montar uma associação da forma técnica, que é montar uma empresa, uma associação sem fins lucrativos, como até a informalidade. Trazer pessoas que estão em volta do bairro, em volta do museu, para poder ajudá-lo. Tanto na parte, vamos dizer, básica de manutenção do museu física, como até cuidar um pouco do jardim ou das calçadas, etc. Isso tem tido bastante efeito, a gente tem ficado muito contente, ainda muito pouco. Também nós somos pequenos para poder ajudar todo mundo, né? Mas as portas estão sempre abertas.
Nelson, volto aqui para o estúdio para repercutir com a Marília. Como é que você vê esse tipo de iniciativa para ajudar também? A gente falou aqui do número grande de museus que temos no Brasil, muitos em pequenas cidades, também com dificuldade de manutenção, de verbas. Como é que você acha que esse tipo de iniciativa de grupos de amigos dos museus pode ajudar nesse sentido? Eu acho que a cultura do voluntariado traria muito benefício para as instituições culturais como um todo, não só museus, principalmente na questão do engajamento do público nas atividades. Se você for criar pensar esse vínculo afetivo que a gente falava antes. Exatamente, sabe? Porque a gente fala muito, né, na área de patrimônio, o pertencimento, o acesso. Então a gente sabe que o acesso não é só existir e ser gratuito, né? Ou ter gratuidade. É entender que aquilo te pertence. E essas associações de amigos, elas podem reverberar esse tipo de coisa que já existe nos museus. Porque para a gente é muito comum você ver, às vezes, uma programação incrível no museu e 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Então tem, às vezes, um desconhecimento, um alcance que é menor, é um alcance muito restrito a quem já vai e não acaba atingindo necessariamente os públicos. Eu acho que o voluntariado nessa frente é muito importante, né? Em áreas técnicas específicas, obviamente tem sempre uma questão de recursos humanos, né? Quer dizer, um voluntário ele precisa ser acompanhado, você tem uma série de questões fundamentais para pensar isso no dia a dia da instituição. Agora, para ativar uma instituição numa estrutura que já existe, eu acho que quanto mais, melhor, né? Você acha também, Márcia, que engajar mais pessoas, fomentar mais grupos de amigos e que a comunidade como um todo abrace os museus de fato, participando, indo lá, fazendo atividades, pode mudar um pouco essa realidade? Enfim, com certeza, né? Isso é fundamental para a vida do museu, né? Para a existência dele, para os sentidos dele. Eu diria assim, puxando um pouco para a questão do patrimônio, hoje em dia todas as ações de preservação de um patrimônio imaterial e também o material, ela não acontece sem a relação estabelecida com a comunidade envolvida. No patrimônio imaterial, por exemplo, todo registro de uma prática cultural pelos órgãos de preservação só se dá se a comunidade tiver interesse. Se o grupo envolvido, o grupo detentor daquela prática, tiver interesse no seu reconhecimento, na sua preservação. Então, isso cria um vínculo muito grande um conhecimento das políticas públicas, que aquilo está a serviço também deles e que eles podem, a partir dali, conquistar outros direitos para além desse reconhecimento, né? Agora, voltando a chamar o Nelson para a nossa conversa, por outro lado, Nelson, como é que tem sido o trabalho para que as administrações dos museus também se aproximem das comunidades, desses espaços, também mostrem-se abertas para esse tipo de iniciativa? Abrir as portas do museu. Estão falando dessa dificuldade do voluntariado. Nós lançamos um banco de voluntários no nosso site da FEAMBRA, onde a gente e fizemos só em São Paulo como um teste. Nós já tivemos mais de 150 voluntários procurando museus e apenas 14 instituições culturais procurando voluntários. Isso se deve ao total medo e falta de conhecimento da lei do voluntário. E voltando rapidamente à sua questão, a solidariedade e a autoestima que leva qualquer pessoa de volta do museu a preservar e visitar é mensurado facilmente em qualquer cidade que a gente já visitou ou aqui mesmo perto de São Paulo. O museu, eu acho que precisa abrir realmente a porta e trazer primeiro as pessoas que estão em volta. Hoje a gente está falando dos 3.500 museus do Brasil, 67% são administrados pelo município ou pela federação ou pelo estado. E são em cidades pequenas. Essas cidades podem trazer, através de divulgação, usar a rádio local, televisão local e trazer as pessoas para em volta do museu. Muito bem. Nelson, pelo adiantado da hora, preciso me despedir, mas já agradecendo muito a sua participação conosco aqui no debate de hoje. Muito obrigado e bom trabalho para você. Muito obrigado a vocês, sempre à disposição. E um abraço a todos. Até mais.
Bom, e a gente falando aqui de colaboração, né, entre os cidadãos, o primeiro museu brasileiro criado dentro de uma favela é resultado do engajamento dos moradores na comunidade da Maré, aqui no Rio de Janeiro. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse trabalho agora. Em 1980, um grupo de moradores começou a gravar depoimentos sobre o dia a dia na Maré. Desde então, o projeto cresceu, tomou forma e hoje tem um espaço que recebe quase 50 mil pessoas por ano. Cláudia, de onde surgiu a ideia de começar a trabalhar com a memória da população da Maré? Nós começamos a desenvolver o curso pré-vestibular comunitário para ampliar as possibilidades dos jovens entrarem na universidade e principalmente a universidade pública. E pensamos então que seria importante trabalhar a memória como um instrumento para construir identidades e pertencimentos desses jovens à Maré, para que eles não se perdessem dentro da universidade e fossem mais um dentro daquela estrutura, e sim que eles pudessem se autoafirmar como moradores da favela da Maré, no caso. Então, nós começamos a desenvolver o projeto de memória e no início de 2000 nós começamos então a pensar a possibilidade de um museu, começamos a participar de encontros e a partir daí criamos o Museu da Maré. Como funciona o museu? O Museu da Maré continua sendo um projeto surgido a partir dos moradores, da iniciativa dos moradores e, por isso, um projeto comunitário. O projeto já tem 12 anos e, por ser um projeto comunitário, muitas vezes tem dificuldades de captação de recursos e, principalmente, recursos para a manutenção do espaço. Então, nós dependemos principalmente de parcerias com instituições parceiras, instituições da comunidade, do próprio território, ou outras instituições que sempre colaboram com o museu. Principalmente, e aí não mais as instituições, mas pessoas, os próprios moradores, que são os principais, né, narradores dentro da exposição. São eles que colaboraram, né, para a criação da exposição. E são eles que colaboram hoje ainda com a manutenção, incrementando as visitas, levando parentes, amigos para visitar. Eles próprios são os guias da exposição, eles contam a história. Quais são os desafios que vocês enfrentam diariamente? A Maré hoje estima-se que a Maré tenha em torno de 140 mil moradores. Então é uma população muito grande. E divulgar o museu e os seus projetos em toda a Maré, sem recursos, é muito difícil. Então, o museu tem um reconhecimento internacional no mundo dos museus e também dentro, né, das instituições acadêmicas e também entre os movimentos sociais. Mas internamente, atingir toda a Maré é muito difícil. Então, nós contamos com as parcerias com as instituições locais. E isso tem colaborado e tem ajudado a gente a superar esses desafios. Muito bacana, a gente falava aqui tanto sobre engajamento, acho que está aí o exemplo de um museu que já começa, né, com esse engajamento, porque os próprios moradores fizeram parte dessa construção, né, Marília? Não, o Museu da Maré acho que é a iniciativa das mais incríveis que existe no mundo de museologia social, engajado, atuante, e é o que dá esperança também para a gente, de mostrar os plurais, mostrar a diversidade, mostrar que o museu é um lugar, não é um fim em si, que ele é meio para essas relações, os objetos, materiais ou imateriais, eles mediam as relações humanas, as memórias, as construções, não é neutro, está dentro sempre de vários contextos e o Museu da Maré tem uma voz muito forte. Então é bonito de ver, assim, e é bonito pensar isso, né? Como um farol, assim, nesse momento mesmo. Enfim, o Museu da Maré, ele surge de um problema, né? Um problema de não identificação daquela população com aquele lugar, vergonha de pertencer àquele lugar. E ele consegue, com todo um trabalho feito de pesquisa, que eu quero enfatizar isso, sobre a história daquele lugar, sobre a história da ocupação daquele território
líquido, um novo pertencimento àquela população. E hoje não tem mais vergonha de dizer, não vou dizer os 140 mil, como ela falou, né? A dificuldade de capturar todos eles, mas muitos conseguem agora dizer, eu pertenço a esse lugar, eu não esconde mais de onde veio. E eu acho que é fruto do problema inicial, mas para resolver esse problema foi preciso muita pesquisa. E voltando um pouco ao Museu Nacional, ele é uma casa de pesquisa e é por isso ele não morreu, porque a pesquisa continua, é uma casa da ciência. E é a ciência que a gente precisa garantir a sua permanência no Brasil, né? O pouquíssimo investimento na área da ciência hoje, enfim, décadas, faz a gente pensar assim, o Brasil não precisa fazer ciência porque talvez outros países façam, e a gente acho que tem um pensamento que precisa ser invertido aí. Muito pelo contrário, né? A gente precisa reconhecer mais as nossas raízes, os nossos problemas, as nossas questões serem pesquisadas mais a fundo, por nós mesmos. Se nós não pesquisarmos, ninguém vai pesquisar as questões específicas da nossa população. Bom, a gente, infelizmente, pelo tempo, precisa encerrar. Esse papo poderia continuar aqui por horas, mas a gente vai voltar a esse assunto aqui, mas por agora quero agradecer muito, Márcia e Marília, por essa troca de ideias. Foi um prazer receber vocês aqui. Prazer. Muito obrigado. Obrigada. Bom, a gente acompanhou ao longo dos últimos dias e vai continuar acompanhando uma série de movimentações e memes na internet. Então, sempre temos nosso quadro aqui de memes. Vamos falar sobre eles, então, em museus. Colocar aí na tela para você. Você vê aí os personagens, por exemplo, do filme... o Toy Story, né? O Woody e o Buzz Lightyear, né? Com plano de museus por todas as partes, que venham cada vez mais museus por aí para a gente poder visitar, né? E no futuro, será que teremos só os museus dos memes, os mesmos memes que estão sempre por aqui? Bom, o Jornal Meia Hora, aqui do Rio de Janeiro, conhecido por suas capas sempre muito engraçadas ou com uma sátira, que eles estão dando dicas. Vá ao museu, eles resolveram colocar aí uma série de museus que estão abertos e que a gente deve sempre visitar e valorizar o que eles oferecem para a nossa história. Tá aí a dica então do Meia Hora. E você que vive, enfim, numa pequena cidade, grande cidade, não importa, procure um museu mais perto de você, vá conhecer, vai fazer uma visita, com certeza te fará muito bem. Bom, fico por aqui, me despeço dessa edição do Debate, mas a gente volta toda semana. E se você quiser rever essa edição, vá lá no Futura Play. Um beijo, um abraço para você e até a próxima.